Explicar o que é o Estado de São Paulo dá uma noção um pouco do desafio que nós temos. Uma porção de território similar à do Reino Unido, que tem a população da Espanha e tem o PIB da Argentina. No ano passado, alguma coisa em torno de 650 bilhões de dólares, 31% do PIB nacional, quase 32% do PIB brasileiro. Um estado que abriga aí mais de 20% do agronegócio do Brasil. Nós somos os segundo maiores exportadores do agro. Um estado que detém aí 36% da nossa produção industrial, que abriga 65% do nosso setor de serviço, mas, sobretudo, onde moram 45 milhões de brasileiros, 22% da nossa população. E isso dá uma ideia da dimensão. Se esse Estado tem prosperado, é porque a segurança pública tem feito o seu trabalho. Sempre cito o disco da bandeira nacional, Ordem e Progresso. E não existe progresso se não houver antes ordem. A ordem é fundamental para o progresso. E a gente, apesar dos grandes desafios, dos enormes desafios de um Estado tão grande em termos de extensão territorial, com 645 municípios, e um Estado tão desigual, o Estado de São Paulo é extremamente desigual, a gente tem conseguido apresentar um excelente resultado. Os indicadores, ano após ano, têm caído. A gente chegou no final de 2025 e assistiu um balanço da Secretaria de Segurança Pública recentemente, aos menores indicadores criminais da nossa história, desde o início da série, desde 2001. Menor indicador de homicídios, que faz com que o Estado de São Paulo tenha o menor indicador de homicídios do Brasil, 5,6 a cada 100 mil habitantes. É um indicador menor do que o indicador dos Estados Unidos. Menor entre todas as unidades da federação. Chegamos aos menores indicadores de roubo, em geral, de furtos, de roubo de carga, roubo de veículos, de toda a nossa história. Às vezes eu não consigo transmitir os agradecimentos a vocês, mas eu converso muito com transportadores, com a Federação de Transportes, com o Sindicato de Transportes, e eles agradecem a diminuição do roubo de carga. E a gente sabe o quanto isso é penoso para quem produz. Os indicadores de latrocínio estão em queda. Os indicadores de estupro estão em queda. E a gente ainda tem um grande desafio pela frente, que é a chaga do feminicídio, que nos desafia, que nos impõe criatividade, tecnologia, e é o esforço que está sendo feito. E, obviamente, era necessário que a gente pudesse, de alguma forma, valorizar esses profissionais que estão na rua. E é um pouco do que a gente está tentando fazer. A gente está falando aqui agora de 618 milhões de reais em investimentos nas polícias civil, militar, no Corpo de Bombeiros. Vão ser 173 milhões de reais em novas viaturas. 870 viaturas para a Polícia Militar, 286 viaturas novas para a Polícia Civil, 17 viaturas de grande porte para o Corpo de Bombeiros. A gente está fazendo essa entrega aqui no dia de hoje, são 258 viaturas aqui, viaturas, motocicletas, mais um barco blindado. Mas no dia 10 de abril a gente vai entregar mais viaturas e a gente vai seguir nessa sequência um pouco a reboque do calendário de entrega das fabricantes. Mas no final a gente está falando de 1.173 novas viaturas que serão entregues nos próximos meses. A gente está falando de investir 222 milhões de reais em armamento e equipamento. 5.300 novas pistolas. E nessa primeira rodada, porque a Polícia Civil vai comprar mais 15 mil pistolas Glock, são 861 fuzis, 22 mil coletes, 126 mil conjuntos operacionais. Além disso, mais 146 milhões de reais que vão ser investidos na melhoria das condições de trabalho. Eu me refiro a obras em delegacias, em unidades da Polícia Militar, institutos médico-legais. São 9 delegacias e 5 MLs que vão ser entregues agora nos próximos dias. A gente tem aí um investimento de quase 118 milhões de reais em tecnologia. Vão ser 1.200 viaturas com câmeras, com leitoras de placas. Isso vai ajudar muito o nosso policiamento ostensivo. A gente está falando também de 1.200 câmeras fixas e totens e 3.465 câmeras e torres inteligentes com leitura de placa e reconhecimento facial. O investimento em tecnologia, que é aliado à inteligência artificial, vai nos ajudar a dispor de forma mais inteligente o nosso efetivo, vai ajudar a combater
a mobilidade criminal, que é um dos grandes objetivos nossos. A gente está falando também do reforço policial. Serão incorporados mais 11.700 novos policiais, entre vagas que já estão autorizadas, concursos que já estão em andamento e policiais que já estão em formação. E isso é fundamental para que a gente possa ir sempre enfrentando a questão do turnover, que é importante. Observe que a gente fez os 2 maiores concursos da Polícia Civil da nossa história. Um concurso onde nós incorporamos 4.017 policiais civis e um segundo concurso onde nós incorporamos ou estamos incorporando 3.500 novos policiais. 7.517 novos policiais civis. E a gente está falando isso num efetivo de 27 mil policiais civis. Então, observe a proporção, observe o nível de esforço. Isso se soma aí aos mais de 14 mil policiais militares que a gente já incorporou e a gente vem autorizando os concursos rotineiramente, porque todo ano nós precisamos incorporar novos soldados, todo ano nós precisamos incorporar novos cadetes que vão fazer o nosso curso no Barro Branco, né? E um grande legado, uma grande virtude das nossas instituições é a formação continuada e é algo que não pode parar. A gente está autorizando aqui o pagamento de 6 bimestres de bônus, e a gente está falando aqui de 609 milhões de reais que estão sendo liberados a partir de agora. Também, o início desse programa Moradia Segura, nós temos 39 mil inscritos, e a gente está liberando aqui as primeiras 1.850 unidades. Veja que em 40 anos de história, né, e de previsão legal de moradia para policiais, ao longo de 40 anos, foram um pouco mais de 4.700 unidades disponibilizadas a policiais, e só no dia de hoje a gente está autorizando 1.850 moradias, 1.250 apartamentos, mais 600 cartas de crédito. E aí vamos, com esse chamamento, verificar a adequação, o que cada um quer, aonde cada um quer morar, verificar o atendimento de determinados requisitos para que a gente possa iniciar a distribuição dessas cartas de crédito e desses apartamentos. Agora observe o esforço. 1.850 apartamentos e cartas de crédito, a gente está falando de quase 500 milhões de reais. Não é brincadeira. É um esforço importante. A gente está falando da reestruturação das carreiras, tentando atender demandas que vieram das próprias corporações. Na carreira da Polícia Militar, a extinção da graduação de soldado de segunda classe. A elevação de todos, a promoção de todos ao soldado de primeira classe, e a partir de agora a gente passa a ter só soldado, e todos vão ter a posição, a remuneração do soldado de primeira classe. A promoção que estava represada de mais de 16 mil cabos, de soldados a cabo, e isso vai ser feito em 3 ou 4 levas, né? A gente vai escalonar isso para comportar no nosso orçamento, mas a gente vai ter a previsibilidade, as pessoas vão saber quando é que vão ser promovidos. Mas são 16 mil soldados que serão promovidos a cabo. São 10 mil soldados, 10.800 soldados, segunda classe, que vão virar soldados, primeira classe. Na Polícia Civil, atendendo um apelo de muito tempo, a promoção. A certeza de que o policial que ingressa vai chegar à classe especial. E num determinado período de tempo. A gente vai saber exatamente que vão ser 6 anos para a promoção de terceira classe para a segunda classe, 6 anos para a promoção de segunda classe à primeira classe, 6 anos para a promoção de primeira classe à classe especial. E isso dá a certeza que todos chegarão à classe especial, que todos vão concorrer aos postos mais importantes da Polícia Civil, né, aos postos de seccional, de divisionário, de diretor, obviamente com o requisito de ter um tempo de classe especial, 2 anos, e fazer o curso superior de polícia. Ou seja, a partir do momento do cumprimento desses requisitos, todos ficam habilitados. E o tempo de permanência em cada posição, para que haja a renovação, para que haja o rodízio, para que todos tenham oportunidade de ocupar postos de liderança, para que todos se preparem e possam exercer esses postos. Quando a gente faz um balanço, a gente está falando de 1.173 viaturas, meu caro Nico, mas a gente não pode esquecer que nós já entregamos 3.800 viaturas. A gente não pode esquecer que a gente está falando aqui de 15 mil novas pistolas e agora, né, 5.300 Glock, mais 800 fuzis, e a gente está fazendo aí, né, a compra de mais 15 mil, mas nós já entregamos aqui 18.200 armas. Nós já entregamos, a gente falou aqui de 22 mil coletes, mas nós já entregamos 57 mil. Enfim,
nós vamos fazer o investimento que for necessário para dotar a nossa polícia, as nossas polícias, das melhores condições. A gente tem discutido muito a estrutura do nosso Corpo de Bombeiros. A gente sabe que a gente tem que avançar muito na modernização, no equipamento. O Estado é muito grande. Nós precisamos ter a presença do Corpo de Bombeiros em mais municípios. E a gente precisa assegurar que o Corpo de Bombeiros vai ter uma parcela do investimento destinado a ele. Isso é fundamental. E a gente vai continuar investindo no Corpo de Bombeiros. A gente vai buscar o que tem de mais moderno em termos de tecnologia. E aqui a gente está falando do investimento, por exemplo, em drones, que vão fazer o reconhecimento facial. Para quem tem acompanhado as últimas operações, a gente já tem feito operações com drones. Observe que na semana passada, nós fizemos operações para prender, por exemplo, bandidos que usavam pedras para roubar carros. Nós fizemos operações em pontos remanescentes de tráfico de drogas no centro da cidade, porque com o fim da Cracolândia, com a tomada do Moinho, a gente sabe que o crime se reinventa, a gente sabe que eles vão ocupar novas posições. E a gente atuou com 2.500 policiais numa operação, em vários pontos de venda de drogas, desarticulando todos eles. Semana passada, nós fizemos operações nos morros da Baixada Santista. Por exemplo, no Morro de São Bento, onde tinha tido no carnaval baile funk com traficantes, expondo armas, e nós não vamos permitir isso aqui no estado de São Paulo. Churchill, quando fez seu primeiro discurso ao parlamento britânico, assim que assumiu a posição, e ele era uma das pessoas que dizia que se tinha que se atentar com a questão do nazismo, que não tinha como ter acordo com os nazistas. E ele prometeu uma coisa ao povo britânico: sangue, suor, sofrimento e lágrimas. Churchill passeava pelos escombros de Londres, recém-bombardeada, mostrando para os cidadãos: nós estamos aqui, nós vamos estar com vocês, nós vamos transpor as dificuldades, nós vamos vencer a guerra. Nós vamos vencer o nazismo. A gente tem que pensar no exemplo de grandes líderes do passado que fizeram a diferença e imaginar aquilo que nós vamos oferecer para a cidade de São Paulo. O que nós podemos entregar para a sociedade de São Paulo? O que nós podemos entregar para 45 milhões de paulistas que trabalham, que dão duro, que fazem o melhor, que querem empreender, que fazem a diferença, que movem não só o nosso estado, mas o Brasil, que são responsáveis pelo PIB, pela riqueza, que querem, que demandam segurança. E a gente não pode oferecer outra coisa senão sangue, suor, sofrimento e lágrimas. A carreira policial demanda vocação. Me sensibilizou muito ver, recentemente, militar americano que é condecorado com a medalha de honra pelo presidente Trump, que pilotava o Chinook na ação da Venezuela e que termina a sua missão mesmo tendo sido baleado 4 vezes. E ainda assim, sangrando, ele segue em frente na sua missão, ele completa a sua missão. Isso não é outra coisa senão paixão pelo que faz. Isso não é outra coisa senão vocação. E a polícia, assim como as Forças Armadas, e eu tive o privilégio de passar 17 anos nas Forças Armadas, e foram 17 anos bem vividos. As Forças Armadas foram uma escola para mim. Isso me deu uma experiência que às vezes poucas pessoas têm. E posso dizer que poucos políticos têm. Que poucas pessoas na minha posição tiveram a oportunidade, por exemplo, de trabalhar numa desminagem, tomando o risco de sofrer um acidente. Poucas pessoas na minha posição tiveram com um fuzil na mão numa operação real. E sabem que tomar uma decisão correta em fração de segundos pode significar a sua segurança e a segurança da sua fração. Isso me dá, de certa forma, um pouco da noção do que cada policial passa na rua no dia a dia, que pouca gente compreende. Pouca gente entende o trabalho policial. E é por isso que eu fico triste, às vezes, quando a polícia é injustamente criticada. Porque a nossa polícia aqui é extremamente profissional. E apresentar os indicadores que nós apresentamos num estado muito complexo é sinal de polícia vocacionada, apaixonada. E a gente sabe que esse policial hoje,
ainda trabalha, não com as melhores condições. E é nosso dever trabalhar para fazer o melhor. Agora, nós temos as nossas limitações. As pessoas, às vezes, não fazem conta. Mas o aumento de 20,2% de 2023 tinha um custo de 5 bilhões ao ano. O aumento de 5%, que muita gente diz, puxa, é pouco, e eu concordo, é pouco mesmo, tinha um custo de 1,8 bi ao ano. O aumento de 10% desse ano, e alguns podem dizer, puxa, não é o suficiente, e não é mesmo, e nós gostaríamos de dar mais, e quem é que não gostaria de dar mais? Mas tem um custo de 3,6 bi ao ano. E quando a gente soma os três, e esse efeito é cumulativo ao longo do tempo, são 10,4 bi ao ano. Todo ano. Todo ano. Então, observe que a gente tem as dificuldades, e às vezes as pessoas confundem conceitos, e é muito fácil ir para uma rede social e falar bobagem. Ah, como é fácil. Como é fácil. Gravar vídeo, criticar, é fácil. Fazer é difícil. Não é qualquer um que faz. Não é qualquer um que tem a capacidade de procurar espaços no orçamento onde, às vezes, eles não existem, criar brechas que, às vezes, a gente não tem para chegar no resultado que nós tivemos. Não é fácil. Garanto para vocês. Não é fácil. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas não está fazendo obra de metrô? Como é que não tem dinheiro para dar um aumento? E são coisas absolutamente distintas, que a gente não pode comparar despesa de capital com despesa corrente. Despesa de capital a gente faz com receita de capital. E às vezes a gente vê em quem critica um desconhecimento absurdo do que é orçamento. Pessoas, às vezes, que não entendem como que as coisas funcionam, os limites que nós temos, os riscos que nós temos, porque, observem, o que vai acontecer da economia? Com 9 trilhões de endividamento, pagando 1 tri de juros por ano, com uma taxa de juros aqui de 14,75 ao ano, com agora um choque de petróleo, com as empresas pisando no freio, com medo de investir, como que vai ser o comportamento da economia e, portanto, o comportamento da receita? E são assuntos que, às vezes, a gente não para discutir. E as pessoas acham que as coisas são simples, caem do céu. Não são assim. Quem não gostaria de fazer o melhor? Todos. E nós estamos tentando fazer o melhor. E acreditem, sendo muito criativos para encontrar as brechas. Agora, não podemos abrir espaço para a indisciplina e não podemos esquecer daquilo que é mais importante. Vocação. Não podemos esquecer daquilo que a gente disse, daquilo que a gente tem que entregar para a sociedade. Sangue, suor, sofrimento e lágrima. Porque é isso que vai fazer a diferença. Porque você tem uma sociedade que confia em vocês. E acredita, confia mesmo. Ontem eu postei na minha rede social um salvamento de uma criança por uma patrulha que passava e viu uma criança engasgada. E quantas vezes acontece isso todos os dias e isso não vira notícia? As pessoas não sabem que nós atendemos 22 milhões de ocorrências por ano. São mais de 60 mil chamados por dia. E os nossos policiais que estão na rua fazem isso, dão conta do recado, fazem o melhor. Pode ter certeza que aqui tem um governador que admira o trabalho da polícia. Pode ter certeza que aqui tem um governador que é grato pelo trabalho dos policiais. Para quem observa minhas andanças aí pelo interior, já deve ter reparado que as primeiras pessoas que eu cumprimento quando eu chego em qualquer cidade são os policiais. Antes até de qualquer autoridade municipal. Antes do prefeito da cidade. É um pequeno gesto, só para dizer o seguinte, eu estou vendo que você está aqui, e eu respeito o que você faz. E pode ter certeza que a gente está dando um passo no dia de hoje, mas nós não estamos satisfeitos, nós não estamos achando que a missão está cumprida. Não, a gente sabe que tem muito para caminhar. É o atendimento de alguma demanda, em termos, sobretudo, de fluxo de carreira, mas a gente sabe que está longe de ser a lei orgânica, e isso a gente vai continuar trabalhando,
para que a gente ofereça o melhor. Nós sabemos que nós temos desafios ainda de carreira e nós vamos enfrentá-los. Dentro da responsabilidade fiscal, dentro da nossa condição, para que a gente mantenha um Estado solvente, porque quem não cuida das contas não cuida das pessoas, mas nós vamos fazer o melhor. E saibam que o respeito pelas corporações aqui é enorme. E vocês vão contar sempre com o meu apreço, com a minha continência, com o meu respeito. Que a gente possa fazer o melhor pela sociedade de São Paulo, para que a gente possa continuar proporcionando segurança, para que a gente possa continuar proporcionando a ordem que é tão importante para o progresso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que os nossos policiais possam trabalhar em segurança, possam ir e voltar para casa. E contem sempre conosco. Que a gente pode errar, pode falhar. A gente, às vezes, pode até não atender algumas expectativas, mas podem ter certeza que nós vamos fazer o melhor. Não se esqueçam disso. Que Deus abençoe.